Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro, meditaremos o trecho da carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 17 a 14. Não endureça o seu coração. A conversão é uma grande graça, é um amor à primeira vista, mas ela é só a ponta de uma lança maior que se chama fidelidade. Sem essa, de nada vale a ponta. Sem essa lança, de nada vale a ponta. O povo judeu inteiro passou o Mar Vermelho. Contudo, só Josué entrou na terra prometida. Todos os outros tombaram no deserto por causa da murmuração, da desconfiança e da traição. Não basta passar o Mar Vermelho da conversão, precisa não se desconverter, não endurecer o coração, não desgostar a Deus com o nosso comportamento. Morrer no Egito ou no deserto não faz diferença. A conversão é coisa de todo dia, toda hora. Quem não vive como convertido, morre. Na carta aos Hebreus. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso irritei-me com essa geração e afirmei, sempre se transviaram no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu repouso na terra prometida. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar este hoje. Para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Nos tornamos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, a palavra de hoje é extraordinariamente viva, atual. Ela nos ensina o caminho. É uma grande pedagogia para a nossa vida, para saber como devemos caminhar. A nossa primeira conversão é uma graça extraordinária, mas não é tudo. É como a ponta de uma lança. A própria lança e o cabo da lança se chama de fidelidade. E se você tira o cabo e tira a lança, deixa só a ponta, de nada adianta. Esta ponta cai e não chega em lugar nenhum. Agora, esta carta aos Hebreus lembra de um episódio triste acontecido ao povo judeu logo que saiu do Egito. E vale a pena parar um minuto e a gente lembrar dos acontecimentos. O povo judeu vivia escravo no Egito e custou a Moisés arrancá-los do Egito. Porque falamos tantas vezes, parece quase que quem está na lama gosta de deitar e rolar naquele lodo, naquela fossa, igual um porco, e não quer sair da sua escravidão. Nós custamos a sair da nossa escravidão, porque isso comporta algo novo, um esforço extraordinário. E precisa sofrer muito por causa da escravidão dos vícios, para se decidir a cortar. Parece quase que se a pessoa não toca o fundo do poço, não se decide a sair.
Enfim, nos abrimos para esta graça extraordinária da libertação, da passagem do Mar Vermelho. O mar se abre, a nossa força se abre, nós conseguimos subir, conseguimos sair da força devido à força que Deus nos doa, a força com que Ele nos arranca deste mar de lodo. Nós conseguimos sair, o Mar Vermelho se abre, o impossível acontece. Imagina a alegria imensa daquele povo de Israel que passa o Mar Vermelho e vê para trás, olha para trás e vê todos os egípcios que tanto ameaçavam, estes egípcios mortos por causa das ondas do mar que se fecham atrás deles. E agora eles têm toda a liberdade, estão caminhando para a terra prometida. Mas o que acontece? Atenção, porque é exatamente o que acontece na nossa vida também. Somente depois de 3 dias da passagem do Mar Vermelho, da Páscoa, depois de 3 dias do grande evento da conversão, iniciam a murmurar. Estamos com fome. Iniciam a murmurar e a reclamar. A murmuração e a reclamação são um sinal claro que não acreditamos em Deus, que não estamos abandonados a Deus. Foram suficientes 3 dias para esquecer a graça extraordinária da libertação e para voltar ao vômito da reclamação, da murmuração. A murmuração é a incapacidade de falar abertamente. A murmuração é falar por trás. O povo murmura. E Deus manda o maná, Deus manda as codornizes. E esta viagem continua e continua também a murmuração. Tanto que nesta palavra de Hebreus foi falado assim: 40 anos me desgostei desta geração. Atenção, irmãos, é bom saber que geograficamente, para quem sai do Egito e vai a pé, com extrema lentidão, para a Terra Prometida, isso não vai levar mais de 3 meses, parando muito, com extrema calma, não passa mais de 3 meses. Lembramos que foi a mesma viagem que Maria, José e o menino Jesus fizeram de Belém quando fugiram da matança dos inocentes para o Egito. E depois, quando voltaram, depois de 4 ou 5 anos, quando Herodes tinha falecido. Você entende como é longa a viagem, talvez possa dar 400 quilômetros, porém não é uma viagem de 40 anos. Então por que isso aconteceu? Pela desconfiança, pela murmuração, foi que tudo isso aconteceu. E escuta o que fala aqui no livro do Êxodo, falando exatamente do trecho de hoje, porque a gente não entende muito quando no trecho de hoje fala: eles me tentaram, me colocaram à prova, mesmo tendo visto as minhas obras. Vamos ler um momento em Êxodo, no capítulo 17, o que aconteceu. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas jornadas sob a direção de Yahvé, e acamparam em Redifim, onde não havia água para o povo beber. O povo então, discutindo com Moisés, dizia: dá-nos água para bebermos. Respondeu-lhes Moisés: por que altercais comigo? Por que tentais a Yahvé? Mas o povo continuou a murmurar contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito? Foi para fazer-nos morrer de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Continuou murmurando contra Moisés. Moisés clamou então a Yahvé: que farei para este povo? Ainda um pouco e me apedrejarão.
Respondeu Yahvé a Moisés: passa na frente do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Empunha o bastão com que feriste o Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti sobre a rocha, em seco. Baterás na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Moisés fez exatamente isso na presença dos anciãos de Israel, e deu lugar ao nome de Massa, da tentação, e Meriba, da contenda. Isto por causa da altercação dos filhos de Israel, porque tentaram a Yahvé, dizendo: está Yahvé no meio de nós ou não? Massa e Meriba. Massa significa provação e Meriba significa contestação, murmuração. Estas duas palavras devem dizer algo para nós. Elas são igual ao diabo para a nossa caminhada. Provar a Deus significa desconfiar em Deus. Olha que isso é o que mais acontece na nossa vida. Acabaram de passar o Mar Vermelho, acabaram de ver com seus olhos o mar se abrindo, acabaram de experimentar a força de Deus que os libertava da escravidão e logo desconfiam. E continuam desconfiando até se construir um bezerro de ouro. É que não conseguimos fazer a lista de todas essas murmurações e reclamações, mas são muitas. E o que é importante é fazer a lista das reclamações da nossa vida, nem tanto do povo judeu. É pensar, qual é a minha atitude? Eu vivo contestando e reclamando e murmurando por trás? Eu tenho fé em Deus, que me libertou e que me conduz pelo caminho? Atenção, porque a murmuração, a contestação, a desconfiança em Deus te levam à escravidão de antes. Não basta se converter uma vez, precisa não se desconverter. E se você não quer se desconverter, então viva numa constante conversão, todo dia, toda hora. Irmãos, é só se descuidar um momento, só minuto, e é suficiente para escorregar e voltar ao vômito de antes. Como é triste esta experiência. Quantos irmãos que até caminhavam bem nas nossas casas de acolhida há 6 meses, 1 ano, de repente desobedeceram, passaram pela Cracolândia sem um objetivo de evangelização, sem que precisasse, e lá ficaram, e lá estão até hoje. Por que isso? Porque se descuidaram, escorregaram e caíram. Quem reclama e murmura tem já um pé na cova. Quem reclama, contesta, desconfia e murmura já tem um pé na cova. É necessário nos renovar totalmente. Em primeiro canto, ter uma atitude de confiança, de abandono em Deus. Quem te tirou do Egito, quem abriu o Mar Vermelho, não saberá dar a água para você? Ele que é um Pai querido. Quem te libertou da superpotência daquele tempo, não saberá dar alimento e comida para você? Atenção, meus irmãos, não era necessário andar por 40 anos no deserto, como disse antes. O motivo desta longa viagem foi que o povo não estava pronto para a terra prometida. O povo não estava maduro e foi vagando no deserto, andando no deserto, subindo, descendo por 40 anos. Não 4 meses, como era suficiente e tinha de sobra. Por causa da murmuração, eles ficaram vagando no deserto, que se tornou a segunda escravidão, e o pior, tombaram no deserto. Todos aqueles que saíram, os adultos que saíram do Egito atravessando o Mar Vermelho, todos tombaram e os cadáveres deles ficaram no deserto.
por que desconfiar. Atenção, que não acontece o mesmo. Não acontece o mesmo para nós. Que nós não morramos na praia, como se fala, depois de tanto esforço nosso e de Deus, que nós não acabamos morrendo na praia. É necessário manter firme até o fim a nossa constância, sem nos afastar do Deus vivo, sem nos deixar transviar pela incredulidade. Isso é a nossa caminhada. Então acho que a palavra de hoje é uma grande lição para a nossa vida. A nossa grandeza, irmãos, a nossa grandeza não está numa reclamação, numa murmuração adolescencial. Às vezes se fala adolescente, aborrecente, mas todos nós passamos por isso, todos nós sabemos que é um momento, uma fase da vida até boa, que é como um acordar, mas se esta atitude de adolescência, de rebeldia, de revolta, continua pela vida inteira, então isso nos afasta de Deus. Devemos tomar as nossas providências. Quando percebemos que a murmuração sai da nossa boca, logo devemos tampar a nossa boca e tampar o nosso coração também e pensar: cadê a minha fé? Cadê o meu abandono em Deus? Eu não estou mais acreditando. Aquele Deus que me libertou não consegue me conduzir até a terra prometida? Claro que sim. Eu confio em Ti, Senhor. E se tem algo que eu não compreendo e que acho importante sublinhar, falar para os meus coordenadores, para as pessoas que me ajudam, que são responsáveis, então fala de rosto aberto, fala com humildade, dizendo: não entendo isso, aquilo, pode me explicar? Todas as coisas novas, os novos impulsos, a intuição juvenil que começa a se manifestar na adolescência, que é uma graça de Deus, porque permite de quebrar com costumes velhos que não servem e ser renovados no caminho de Deus. É uma graça extraordinária que os jovens possam ter este espírito até de questionar tudo o que foi feito antes. Claro que é uma graça, mas deve ser uma graça que continua a nossa caminhada de libertação. Por isso, de coração aberto, simples, podemos questionar. Não foi a própria Maria, a nossa mãe querida, Maria Santíssima, questionou o anjo: como é possível isso se eu não conheço homem algum, se eu não entendo ter relações sexuais com homem nenhum? Então ela perguntou. Perguntar não significa duvidar, como fez Zacarias, que ficou mudo até o nascimento de João Batista. Quem pergunta não está murmurando, está pedindo para ser iluminado, porque nós temos direito disso. Se vem uma dúvida na nossa cabeça, nós podemos perguntar. Mas tudo isso numa atitude de fé, numa atitude de humildade, sabendo que Deus é o nosso Pai, e a sua paternidade transborda nos responsáveis, nos coordenadores que Ele colocou ao nosso lado. Não existe autoridade sobre a terra que não venha de Deus, fala a carta aos Romanos. Portanto, irmãos, vamos hoje nos verificar diante desta importante palavra e vamos renovar a nossa escolha de permanecer firme até o fim na nossa constância inicial, no primeiro amor, no entusiasmo, na confiança na fé. Que tudo isso se renove todo dia, toda hora. Quem se cuida não terá o perigo de cair, de escorregar, porque está vigilante momento por momento. Paz e alegria, meus irmãos, por todo este dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.